Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Era para ter mandado o vídeo antes, mas ontem eu passei um pouco mal. Parece simples, né, gravar um vídeo, mas às vezes quando a gente tá doentinho assim, torna-se um trabalho um pouco complicado, né? Nossa prova de hoje está bem tranquila. O nosso primeiro conteúdo foi sobre seleção de pessoas e aplicação da dinâmica de grupo. Vocês levem o material, podem consultar, a prova está bem tranquila. E esse primeiro conteúdo a gente teve 2 aulas dele. Nós só não fizemos a dinâmica. Se der semana que vem, na entrega da prova, eu faço a dinâmica com vocês. Se todos quiserem, a gente pode fazer, tá? Sobre o primeiro conteúdo, o que é importante vocês saberem, né? O que é um recrutamento e uma seleção? Então, quando a gente faz o recrutamento e a seleção, nós estamos buscando pessoas com competências para ocupar cargos, vagas dentro da nossa empresa. A gente traça um perfil desejado, como nós já conversamos, né? Tem o solicitante da vaga, ele preenche toda a papelada, passa para o RH da empresa e a gente monta o perfil. Nesse perfil da vaga, a gente coloca um pouco das atividades, a descrição, um pouquinho da descrição de cargo, né, das atividades que essa pessoa vai fazer, e a gente monta o perfil técnico e o perfil comportamental, ou seja, quais as competências de saber fazer aquela atividade, aquela tarefa para aquela descrição de cargos, e o perfil comportamental, né, as atitudes, o comportamento, as características do indivíduo. No recrutamento, a gente busca internamente e externamente pessoas, um maior número de pessoas que possam preencher aquela vaga. Na seleção, a gente busca escolher essas pessoas dentre aquelas. Então, a gente faz a pré-seleção dos currículos. Por isso é importante ter um currículo bom, estratégico, que faça psil para o candidato, né? Para que a gente tenha 6 segundos ali para bater o olho e entender que vale a pena continuar e fazer um processo seletivo com aquele candidato. E aí, nesse processo seletivo, a gente aplica várias formas. A gente aplica testes psicológicos, comportamentais, a gente aplica testes técnicos do saber fazer, a gente aplica a dinâmica de grupo e as entrevistas, que pode ser 1, 2, 3. A decisão final é sempre de quem solicitou o candidato, né, do requisitante do candidato para aquela vaga. Mas o RH tem esse papel de fazer essa seleção e entregar alguns candidatos para quem vai decidir. Então, a dinâmica de grupo ela precisa ser pensada antes, de acordo com o perfil da vaga. Quais competências eu quero analisar, técnicas e comportamentais nesses candidatos, para que a tomada de decisão seja mais assertiva, somada com todas as outras técnicas que a gente adota. Lembrando que tem sempre um número máximo e um número mínimo para a dinâmica de grupo, como a gente já estudou. Não dá para fazer com poucas pessoas, mas também não dá para fazer com muitas pessoas. Essa dinâmica ela tem que ser assistida por observadores, porque é complicado para uma pessoa só fazer, porque nós temos que observar comportamento. A gente já viu isso. O observador pode ser pessoas ligadas, devem ser pessoas ligadas que vão ajudar, né, o facilitador é quem aplica. E o observador é quem ajuda a observar os comportamentos e atitudes. Então, o observador geralmente são pessoas que estão ali ligados diretamente na seleção. Geralmente, quem participa do processo de escolha ou quem escolhe, ou os dois, né? Quem escolhe e quem participa. Vamos supor, eu faço treinamento para uma empresa, Mecânica Moura. Eu faço a dinâmica e tem sempre me acompanhando a Renata, que é a gerente. Porque é um número menor de pessoas. Se eu precisasse de mais uma pessoa, eu colocaria, por exemplo, a gestora de RH junto.
E depois disso, aí passa pela entrevista com a Renata e com o dono da empresa, que é o seu Júnior, né? Um dos donos da empresa. Esse observador, ele tem que saber antes o perfil da vaga, as competências desejadas, o perfil desejado, as competências, as habilidades, as atitudes, as competências desejadas. Tem que saber previamente isso e tem que saber quais as técnicas serão utilizadas, porque ele vai observar tudo e ele vai anotar tudo, para que depois a gente possa analisar candidato a candidato para a gente decidir a melhor forma possível. Lembrando também, pessoal, que as exigências do cargo, que são as características, né, exigidas pelo profissional, tem que ser compatíveis com as características do candidato, ou seja, conhecimentos, habilidades e atitudes que cada candidato possui para poder ocupar aquela vaga. E a nossa dinâmica ela tem que ser planejada, então, com qual objetivo que a gente quer. O que a gente vai avaliar? É claro que a gente tem testes de conhecimentos específicos, né, que visam avaliar o desempenho da pessoa na função, de acordo com o perfil do cargo, mas as competências comportamentais, as características de atitude, lembrando que a gente contrata pelo currículo e às vezes a gente dispensa pelas atitudes e pelos comportamentos, né? A dinâmica de grupo, então, ao longo do tempo, ela veio se desenvolvendo como uma grande ferramenta para nos auxiliar nessa tomada de decisão, né? Então, ela se tornou uma ferramenta indispensáveis. Tem os exercícios que a gente usa, né, para avaliar, medir, para observar. A gente observa a interação do candidato, liderança, conduta esperada, de acordo com aquilo que eu quero realmente que essa pessoa tenha. Além disso, sociabilidade, iniciativa, comunicabilidade, interação, criatividade, espontaneidade, capacidade de tomada de decisão, de liderança, como lidar com tensões, com ansiedade, como que essa pessoa toma decisão, como que ela lida com conflito. Então, tudo isso pode ser observado, né? Os principais tipos de dinâmicas que a gente tem são as vitalizadoras, que são vivências iniciais, de quebra-gelo, visa a motivação do candidato, interação do grupo. As harmonizadoras, que visam relaxar os participantes, né? Podem ser utilizadas antes de alguns exercícios que exigem concentração. E as vivências, que medem exatamente as habilidades e o comportamento específico que você está buscando, né? A gente pode trabalhar com jogos empresariais, a gente pode trabalhar com jogos eletrônicos, nós podemos trabalhar com simulações de situações reais desse candidato, podemos trabalhar dramatização, né? Pedir para as pessoas fazerem um teatro, dramatizar uma situação. E a gente observa como que esse candidato lida, né, com todas essas situações, né? Então, o papel do facilitador é muito importante, ele tem que estar preparado, ele tem que planejar essa dinâmica, tem que ter objetivo, tem que saber para que ele vai usar, né? E o observador ficar atento em todos os comportamentos, atitudes, para que ele tenha foco naquilo que é importante, né? O facilitador, ele tem que tomar cuidado na forma de abordagem, ele tem que saber dar feedback, né? O número de observadores varia de acordo, então, com o número de pessoas, né? De repente, a gente tem um observador só, a gente, às vezes, tem 2 ou 3. A gente sugere, assim, um observador para, no máximo, 5 candidatos. Passou de 5 candidatos, a gente já coloca mais observadores, né? A gente sempre fala para os candidatos que tem os observadores que estão auxiliando, mas a gente não fala exatamente quem eles são, por exemplo, que é um que vai decidir totalmente, né? O facilitador precisa ficar atento à leitura corporal do grupo, saber fazer a dinâmica, explicar e dar o feedback, porque dinâmica de grupo
tem que dar feedback. Além disso, tem que estar atento aí a ter conhecimento mesmo sobre aquilo que está fazendo, tá? E a outra parte importante é a questão das outras dinâmicas empresariais, né? A gente tem várias dinâmicas que podem ser usadas para treinamento de liderança, sempre também baseado naquilo que a gente quer. E lembrando, gente, que quando a gente faz uma dinâmica de grupo, tem os formulários, né, de avaliação no modelo aí, não vai cair na prova, mas tem os formulários que a gente preenche e que a gente vai anotando e podendo, para não perder a análise que a gente vai anotando nos formulários, tá? As dinâmicas de grupo, então, elas podem ser usadas para outras coisas dentro da empresa. Reforçar comportamentos, mudar comportamento, motivar, desenvolver proatividade, trabalho em equipe, flexibilidade, entrosamento da equipe. E os benefícios dessas dinâmicas, então, aplicadas é relacionamento interpessoal, compreensão de perfis, comunicação, engajamento, produtividade, aceleração de resultados e usar até para reduzir turnover, né, que é a rotatividade que a gente tem nas empresas. As etapas para a gente escolher uma dinâmica de grupo, é preciso ter em mente qual é a necessidade da empresa, qual é o objetivo, o que você quer trabalhar, ter objetivos claros da dinâmica em si, pensar no que eu vou medir, como eram os comportamentos antes, como são os comportamentos depois, qual o tempo de aplicação, né? Quem vai auxiliar na dinâmica, qual o custo dessa dinâmica. Durante a dinâmica, ter bastante capacidade de observação, usar a dinâmica como um processo de aprendizagem. E aí eu deixei para vocês vários tipos de dinâmicas que vocês podem utilizar, né? Desde jogos simples como a corrida do saco, até treinamentos mais eficazes, como corrida de kart, corrida de barco, jogos, cozinha, né? A gente usa muito o gourmet para a gente fazer treinamento, paintball, corrida de orientação, o wipe out, que a gente brinca aí, que são os brinquedos que criança brinca de pula-pula, pular corda, brincadeiras com balões, com bambolê. Então, são diversas atividades que a gente pode utilizar. Eu coloquei para vocês até o náufrago, aí é claro que a gente precisa de colete salva-vida, de corpo de bombeiro, mas a gente simula um naufrágio, é muito bacana. Tem caça ao tesouro, então dá para fazer inúmeras coisas legais para que a gente possa trabalhar e desenvolver as pessoas dentro da equipe, né? Treinamento, desenvolvimento e desenvolver, medir e principalmente desenvolver habilidades. Daqui a pouco estou aí com vocês, vai ser uma excelente prova, ainda estou em recuperação, mas eu fiz questão de estar com vocês aí na prova. Um beijão, até daqui a pouco.